Consegui no Jitsi. Amém, graças a Deus. Já estávamos com tudo quase pronto lá para começar a transmissão ao vivo, mas a gente vai fazer como temos feito todas as semanas. A gente grava e aí depois, à tarde ou amanhã, a gente disponibiliza para os irmãos pelo YouTube. Todas as aulas, por isso até que a gente deu essa tolerância aí para tentar resolver, porque todas as nossas aulas estão ficando gravadas lá no YouTube. Então, se você perdeu alguma delas, as 7 aulas anteriores estão lá disponíveis. E essa, graças a Deus, vai em breve estar também. Irmãos, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor, os irmãos que estão presentes aqui já na sala, temos um número muito bom de pessoas, e também os irmãos que ainda irão assistir posteriormente através da gravação. Quero convidar os irmãos a orar para termos esse tempo, né, de proveitoso, assim como tem sido. O tema de hoje é muito instigante, né? O tema de hoje é desafiador para todos nós, e que o Senhor conceda graça para que possamos compreender e viver aquilo que vamos ouvir. Então, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesta manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, te agradecer, Pai, pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas, e te pedir agora que o Senhor nos conduza durante este tempo de aula, que a tua graça, que a tua bênção, Pai, que a tua sabedoria possa estar sobre nós, de forma que venhamos a compreender a tua palavra e decidamos vivê-la, praticá-la, ser de fato não apenas a nossa base de fé, mas também de prática. Que o Senhor nos ajude em tudo isso e que o Senhor use a tua serva, que irá ministrar a aula nesta manhã, que ela seja usada pelo Senhor e ela possa falar com graça a cada um dos nossos corações. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, como todas as semanas, temos sempre tido um novo professor. Hoje temos também a nossa irmã missionária Consuelo, que estará ministrando a aula de hoje. Que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa usar a sua vida, que você seja instrumento de Deus a falar ao coração da igreja do Senhor. Fica à vontade, minha irmã. Amém. Glória a Deus. Todos me escutam? Beleza. Ok, amados. A graça e a paz do Senhor. Que Deus nos abençoe nesse dia maravilhoso. As misericórdias dele já foram renovadas sobre as nossas vidas. O tema de hoje, conforme já foi falado e já foi exposto na plataforma, é qual é o valor que o dinheiro ocupa na sua vida, eu diria, na nossa vida. E conforme já foi falado pelo reverendo Daniel, de fato é bastante desafiador e realmente nos chama muita atenção o que o texto vai trazer para a nossa compreensão. Aliás, o reverendo Hernando Dias Lopes, ele diz que a palavra de Tiago, ela é por demais oportuna nos dias de hoje. Poderia perfeitamente ocupar as manchetes em todos os jornais do mundo, do que nós concordamos em gênero, número e grau. Mas o texto é o texto do capítulo 5 de Tiago, e tem como tema que as Bíblias colocam, né? Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. O texto diz o seguinte, os versículos de 1 a 6. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comida de traça.
O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que os salários dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vos foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Amados, a carta de Tiago, conforme já foi falado na primeira aula, no capítulo 1, foi escrita para os judeus convertidos que estavam na dispersão. Esse texto de hoje, Tiago vai falar que havia cristãos que estavam sendo oprimidos. E, especificamente, nesse caso, como em outras passagens também da Epístola de Tiago, ele aplicou os seus princípios às atitudes e ao comportamento dos cristãos abastados. Nesses versos de 1 a 6, fica claro, então, que sempre houve uma nítida divisão entre ricos e pobres, revelando que sempre houve exploração econômica no mundo. Por isso que é tão desafiador esse tema e tão contemporâneo. Mas essa prática, ela sempre foi condenada pela palavra de Deus. A respeito desse tema, é bem provável que você ou que nós já tenhamos sido questionados, abordados ou perguntados. E aí, vou fazer 3 perguntinhas. A primeira, será que o dinheiro é bom ou é ruim? A segunda, o crente deve ser rico ou ele tem que ser pobre? E a terceira, de quanto nós precisamos para sermos felizes? Respondendo à primeira pergunta, será que o dinheiro é bom ou é ruim? Inevitavelmente que nós vamos dizer que é bom, o dinheiro é uma coisa boa. O problema não está no dinheiro, e sim no fato de que as pessoas, muitas vezes, elas se esquecem de Deus quando têm muito dinheiro. Por quê? Porque elas acham que não precisam da ajuda de Deus. Elas já têm o dinheiro, mas o dinheiro, ele é bom sim. E a segunda pergunta, crente deve ser rico ou tem que ser pobre? Por que eu dei a ênfase em tem que ser pobre? Porque em nenhum momento a Bíblia vai condenar a riqueza. O que Tiago vai falar é que os ricos, eles são suscetíveis às tentações. Ter dinheiro é bom. O que ocorre é que esse dinheiro não pode ocupar o lugar de Deus. Assim como todas as áreas da nossa vida precisam de serem submetidas ao Senhor, não é diferente a questão das nossas finanças. Elas precisam estarem onde elas devem estar. Deus no centro e elas em segundo plano, mas é bom. O dinheiro é importante. E é assim, infelizmente, existem alguns pré-julgamentos em relação à questão dos abastados ou dos ricos. Assim como existem preconceitos em relação aos pobres, com certeza existe também preconceito em relação aos ricos. E isso é muito triste, porque às vezes nós prejulgamos algum tipo de julgamento. Por exemplo, vendo essa matéria, eu lembrei de um fato que aconteceu algum tempo atrás na minha vida, em que eu sofri censura, em que eu sofri julgamento por uma coisa que vocês hão de concordar comigo, não tem nada a ver com a questão. Uma pessoa
chegou para mim e disse: você não parece uma missionária. E eu disse: por quê? Disse: porque você anda muito bem vestida, porque você se arruma muito bem. Então, quer dizer, então, que o missionário ele tem que esmolar, ele tem que andar mal vestido, ele tem que ser uma pessoa que não se veste bem. Ora, e aí a resposta que eu dei para ela é a que eu posso dizer em todo tempo, em todo momento. É o que Deus me dá, é suprimento dele, e eu vou usar. Por que é que eu não vou usar? Então, nós temos que ter cuidado com certos tipos de preconceito, achando que o missionário ou a missionária não tem direito a se vestir bem. Ora, se ele recebe, se ele ganha, se ela ganha, se é abençoado, então, amém, glória a Deus. E eu fiquei triste com aquela situação. Eu espero que Deus tenha mudado o conceito e a visão dessa pessoa, mas infelizmente isso acontece. E a terceira é de quanto dinheiro nós precisamos para sermos felizes. E aí nós sabemos que a felicidade não depende do dinheiro. Quem tem muito dinheiro, muitas vezes, é até motivo de muito mais preocupação, porque tem muito mais responsabilidades, tem muito mais com o que se preocupar. Esses dias de pandemia, lá em Pombal, ao redor da casa de minha mãe, todas as casas foram assaltadas. Todas as casas, exceto uma casa antiga, velha, que tem lá, que não, obviamente, não foi poupada. A de minha mãe foi poupada. E ela se aperreou, e por conta disso eu também me aperriei, meus irmãos também, mas eu confortei e consolei minha mãe, dizendo: minha mãe, se até o presente momento a única casa que foi preservada foi a da senhora, é porque certamente os ladrões não estão vendo nada que chame a atenção deles. Por quê? Porque a nossa casa é simples, porque eles sabem que não vai encontrar bens, tesouros, ou seja, o que for, dinheiro para roubar. E aí essa palavra confortou o coração dela e, obviamente, que nós sabemos que toda a segurança ela é dada por Deus, mas veja a preocupação das pessoas em relação às finanças, em relação ao dinheiro, em relação aos que possuem bens. Então, pelo contrário, são alvos. Igrejas, por exemplo, esses dias nós vimos igrejas sendo assaltadas. Por quê? Porque tinha alguma coisa para ser chamado a atenção. Então, isso é muito relativo, irmãos. Mas o fato é que nós precisamos de buscar entender qual é o valor que o dinheiro ocupa na nossa vida. E o reverendo Hernando Dias Lopes, ele começa abordando essa realidade de Tiago, falando como a realidade dos nossos dias. E ele aponta para 4 situações, ou 4 realidades que devem realmente nos preocupar e nos prevenir. A primeira realidade é que o dinheiro, ontem, hoje e sempre, dominam as vidas em particular, dominam as casas de leis, os palácios dos governos, as cortes do judiciário e, por que não dizer, algumas igrejas. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito de que o dinheiro, de fato, sempre foi o maior Deus desse mundo. Por ele, as pessoas matam, roubam, corrompem-se, casam-se, separam-se, matam e até morrem. Então, a primeira realidade de 4 situações apontadas pelo o reverendo Hernando Dias Lopes é que esse dinheiro sempre dominou. A segunda, e ele é um Deus, ele é o Deus desse mundo. E, em segundo lugar, a realidade de que o dinheiro é mais do que uma moeda. E aqui é uma questão a nós refletirmos. Ele é um espírito, ele é um Deus, ele é Mamon. Então, aliás, o dinheiro, quando na vida dos injustos, vale salientar, quando mal conduzido, e até quando mal adquiridos, mas na medida que nós formos falando
sobre o texto, nós vamos entender o que Tiago está dizendo. Eu acabei de dizer que o dinheiro é bom, mas o dinheiro no mundo, ele é o maior Deus do mundo. E ele é mais do que isso, ele é uma moeda, ele é um espírito, ele é mamon. Por isso Jesus exortou seus discípulos lá em Mateus 6:24, em que ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de aborrecer e o outro amar. Um há de devotar-se e o outro há de desprezar. Então, essa realidade de que o dinheiro é mais do que uma moeda é um fato, principalmente para nós que conhecemos o que a Sagrada Escritura nos fala, nos revela, especialmente o texto de Tiago, quando vai falar sobre essa questão mais na frente. E, em terceiro lugar, é que a realidade é que o dinheiro não pode nos possuir. Nós precisamos de ter cuidado para que não possamos ser possuídos pelo dinheiro, como é assim o ímpio. Mas nós precisamos de aproveitar bem desse dinheiro, porque o dinheiro ele é um bom servo, ele nos serve, ele nos abençoa, mas ele é um péssimo patrão. Quando não sabemos administrar, ele se torna, para nós, um problema sério. E aí ele passa a dominar a nossa vida, a fazer de nós dominados por ele. Então, nesse caso, não é pecado ser rico. Possuir dinheiro nunca foi pecado. A riqueza, pelo contrário, ela é um bem. E é Deus quem dá a sabedoria para nós adquirirmos essa riqueza. O problema, Paulo vai escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, o problema é colocar o coração na riqueza. E aí a riqueza, ou melhor, o pecado, o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro que Paulo vai falar a Timóteo. Mas, por incrível que pareça, tem pessoas que acham que não, que a raiz de todos os males é a falta de dinheiro. É o que o dinheiro faz como falta, que é a raiz de todos os males. Alguns pensadores pensam assim. Eu peguei apenas o nome de dois deles, que é George Bernard e James McQueen. Infelizmente, o mundo pensa assim. A falta de dinheiro é que é a raiz de todos os males. Mas nós sabemos pela Escritura Sagrada que é o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. E, em quarto lugar, ou em quarta realidade, é que a corrupção está instalada na medula da nação. Eu diria das nações, né, do mundo, porque nós assistimos as manchetes dos jornais, das televisões, dos meios de comunicação, e muitas vezes nós sentimos vergonha dos escândalos financeiros, de como os recursos, quando deveriam vir para aliviar sofrimentos, para ajudar os mais necessitados, eles são saqueados, eles são roubados, e roubados por aqueles que detêm o poder. Então, isso, de fato, essas realidades são realidades de hoje, do mundo moderno. Tanto que o texto de Tiago vai nos levar a entender os versículos desse capítulo que nós estamos estudando. Tiago vai trazer três coisas como tema, como tópico. Primeiro, como eles adquiriram os seus bens. Segundo, como eles usavam as suas riquezas. E terceiro, o que acontece às riquezas. Então, é importante que nós possamos
possamos saber disso e nos voltarmos para o texto. O texto, primeiramente, conforme diz, como os ricos adquiriram as suas riquezas, o versículo 4 e o versículo 6, a parte A, tratam desse aspecto. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram e os vossos campos, que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor. Tendes condenado e matado o justo. Na realidade, a Bíblia, ela não proíbe o homem de ser rico. Se essa riqueza vem de Deus, se essa riqueza é fruto do esforço, da dedicação e do trabalho honrado, ela é também honrada, ela é proveitosa. O Salmo 102 e Provérbios 10, os versos 3 e 4, que vocês vão ver aí exposto na tela, diz que o Senhor não deixará ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Amados, que maravilha saber que Deus abençoa a nossa vida. É Deus quem provém quando nós trabalhamos com seriedade, quando nós trabalhamos como verdadeiros cristãos, sendo responsáveis. E é maravilhoso aqueles que têm, que adquiriram bens. Que bênção! Abraão e Jó, eles eram homens ricos na palavra. Eles eram ricos, mas também eles eram piedosos. O que a Bíblia proíbe é adquirir esses bens ou essas riquezas por meios ilícitos e para propósitos ilícitos. Aí está o pecado. O texto de Amós, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 suscitarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Em concordância com isso, Isaías, no capítulo 8, versículo 8, que falando dos ais contra os perversos, ele diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, e até que não haja mais em nenhum lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Então, é justo, é bom, é bênção, é possuir bens, mas também não é justo, não é honroso, não é honesto, não é bênção querer só para nós. Não é pecado ser rico, não é pecado ser previdente, não é pecado usufruir das benesses dessas riquezas, dos benefícios que ela nos dá, mas o pecado está relacionado à questão da origem, à questão do meio e à questão do fim. Então, se nós recebemos esse dinheiro pelo trabalho honroso, pelo trabalho honesto, como bênção de Deus, então certamente a tendência é que o fim dele também seja honroso, seja honesto, seja proveitoso. E isso é bênção e isso é riqueza. E aí Tiago fala o que os ricos faziam o contrário, eles juntavam essas riquezas de maneira ilícita, e por isso eles iriam enfrentar o inevitável juízo de Deus. E aí o verso primeiro diz: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras. Chorar, lamentar, desventurança. Isso quer dizer que o luxo de hoje, ele
se torna desventura amanhã. A segurança do dinheiro, ela é falsa, ela é desventurada. A alegria que ela proporciona, quando não bem aproveitada, quando não bem adquirida, usufruída, é, é uma coisa que vai trazer um, não benefícios e tem tempo de validade. Elas hoje existem, mas amanhã elas já se foram. Quem de nós não conhece pessoas que eram ricos e de repente ficaram pobres? E outras que trabalhando honrosamente, honradamente, eram pessoas, vou tirar esse termo pobre, eram pessoas carentes e trabalhando, conseguiram pelos seus esforços adquirir a sua casa, suprir a sua família, ajudar, contribuir quanto aos necessitados e para nós, contribuir, cooperar com a igreja. Olha que bênção isso. Então, esse bem ou essa riqueza deixa de ser desaventurada, porque ela vai ser bem aproveitada. E aí, a alegria e o prazer que as pessoas que contribuem para acabar com a miséria, para ajudar as pessoas mais necessitadas, é uma alegria verdadeira. Ela é verdadeira. Como é maravilhoso quando você pode abençoar a vida de um outro irmão, ou abençoar a vida até de outra pessoa que não seja seu irmão. Mas o contrário, Tiago vai, então, mencionar duas formas pecaminosas no texto de como esses ricos adquiriram as suas riquezas. Primeiro, retendo o salário dos trabalhadores com fraude. Segundo, controlando as cortes. Amados, privar o homem do seu salário é cometer um tipo de crime, segundo a palavra de Deus, e aqui especificamente o nosso irmão Tiago, a carta a Tiago. Os ricos, eles não apenas estavam retendo o salário dos trabalhadores, mas eles estavam retendo o salário deles com fraude. Isso é, eles estavam ficando ricos na miséria das pessoas que trabalhavam, mas não recebiam o salário. Eles não recebiam. Então, isso ocorreu que Deus ouviu o clamor desses justos. Eles foram contratados, trabalharam, isso é, deram conta do serviço, mas não foram remunerados, não receberam o recurso pelo seu trabalho. E aí, nós precisamos, como crentes, pensar nessa questão de sermos honestos com relação às nossas dívidas, em cumprir os nossos compromissos financeiros. É muito triste, eu não vou entrar nesse mérito. Haveria muitas questões em relação a isso, de maus exemplos, de maus testemunhos, de pessoas que, infelizmente, deixam um rastro nesse aspecto da sua vida, nesse aspecto do seu caráter. E a gente vai ver daqui a pouco que isso tudo tem a ver também com o caráter, que só a palavra de Deus, que só os que são nascidos têm a oportunidade de mudar de atitude, de vida, de comportamento e de maus hábitos. E, por que não dizer, resumo tudo isso, de mudar a nossa vida saindo do pecado. Porque é pecado, é crime não fazer isso, essa prática de maneira correta e honrada. Então, eles retiam o salário dos trabalhadores com fraude. E eles controlavam as cortes. Isso é também uma conduta condenada, porque eles condenavam os justos à matança. E a regra do ouro do mundo é que aqueles que têm o ouro é quem fazem as regras. Isso é uma balança desigual, mas infelizmente é isso. E aí, os ricos que não
são justos, que não conhecem a Deus. Eles se fortalecem por quê? Porque eles compram sentenças, eles subordinam ou subornam os tribunais, e assim eles oprimem os pobres. O que é que um pobre pode oferecer de resistência? Nada. Ele se torna uma presa, ele se torna condenado. E, e essa questão, ela é muito séria. Nos versos 2, 3 e no verso 5, Tiago vai relatar o uso egoísta dessa riqueza, que somaria em duas coisas que são reais quando se há muito dinheiro, é a luxúria e o acúmulo dessa luxúria. Então, para isso, os versículos se seguem de condenações por causa dessa prática. E na diáspora, os crentes eles foram dispersos e perderam todos os seus bens, propriedades e casas. Isso, meus amados, fazem lembrar do que nós já vimos, né? O quanto muitas vezes nós não podemos confiar naquilo que nós temos, porque hoje nós temos e amanhã podemos não ter. Porque, de fato, a gente vai ver que não pode colocar o nosso coração nisso. Tanto é que esses crentes que foram dispersos e perderam seus bens e propriedades, quer dizer que eles tinham bens e propriedades, eles ficaram pobres. Então, esses pobres, eles não tinham, segundo a Escritura Sagrada, podemos ver isso, eles não tinham como resistir aos ricos, como hoje não tem. Como hoje não tem. Eles controlavam pelas cortes, pelos poderes. E aí, o que é que os crentes, os justos, os trabalhadores, aqueles que estavam sendo oprimidos, podiam fazer? Clamar ao justo juiz. Então, o primeiro ponto que nós vimos, que é como os ricos adquiriram as suas riquezas, o segundo é como agora eles usavam as suas riquezas. Ora, já não basta a maneira pecaminosa de adquirir, de como eles adquiriram de forma pecaminosa, mas maior pecado ainda é usar essa riqueza de forma também pecaminosa. E aí eu quero falar a respeito do que o dinheiro é capaz de fazer. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos por dinheiro. Sansão foi traído e entregue aos filisteus também por dinheiro. Geazi enganou Naamã e mentiu para Eliseu também. Ananias e Safira tentaram ludibriar o apóstolo Pedro. E o clássico Judas, que traiu o maior símbolo e o maior exemplo de como isso é uma realidade e de como isso não pode tomar o lugar daqueles que são justos, da mente das pessoas. A pessoa de Jesus Cristo. Os ricos, eles compram as sentenças. Eles compraram Judas e condenou Jesus, o justo. Então, nós não podemos nos enganar. Essas práticas, elas estão na palavra do Senhor, esses exemplos, elas estão na palavra do Senhor, mas elas continuam. O homem não deixou de ser pecador, o mundo não deixou de ter pessoas avarentas, não deixou de existir poderes dominadores, o dinheiro não deixou de ser um Deus, ele continua a plenos vapor nos dias de hoje. Como esses ricos usavam de maneira pecaminosa, adquiriram as suas riquezas de maneira também pecaminosa,
E ainda por cima, essas riquezas, elas eram também usadas de maneira pecaminosas. Eles acumularam de forma avarenta. A primeira forma pecaminosa é que eles usavam, ou eles usaram isso de forma avarenta. Não há nenhum pecado em ser previdente, em fazer investimento, em prover para si, para a sua família, e para os necessitados, para o país, para a nação. Não há nenhum impedimento nisso. O que é pecaminoso é juntar o que não é nosso. E aí, eles juntavam o que deveriam pagar aos trabalhadores. Isso, de fato, é uma grande tragédia, principalmente para nós, porque nós nos esquecemos que o nosso tesouro, ou melhor, os nossos tesouros não podem ser acumulados aqui na terra. Nós temos que acumular tesouros para o céu, para a eternidade. E aí, confiar na provisão e não no provedor é um pecado. Quem assim age, Lucas fala, quem assim age vive como se a nossa pátria fosse na terra e não no céu. Então, confiar na estabilidade das riquezas e na transitoriedade da vida é pura tolice. Conforme já falei, é fugaz, é pueril, se destrói rapidamente. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Lucas continua falando isso. No capítulo 12, versículo 15. Portanto, é uma tragédia, de fato, juntar tesouros mal adquiridos por meios ilícitos e também com fim ilícito. Por quê? Porque a forma como eles acumulavam era de forma avarenta. Mas eles também faziam outra coisa, pecaminosa. Eles mantiveram os necessitados longe do benefício de sua riqueza. Ora, quem trabalha tem direito a receber. Quem trabalha deve receber os seus sustentos. E aí, esses ricos citados na palavra, eles não apenas acumulavam riquezas, mas eles guardavam gananciosamente essas moedas a ponto de enferrujarem. Gente, mas eles não estavam só guardando ou armazenando as suas próprias riquezas. O que eles estavam armazenando era o sustento, o salário dos ceifeiros. Você já imaginou você trabalhar, ver o seu sustento ser roubado e criar ferrugem? Isso é terrível, mas era assim. Por isso que a carta a Tiago, ela é tão severa. Por isso que a carta a Tiago, ela é tão... A carta de Tiago, aliás, ela é tão dura em relação às questões práticas da vida, sabe? Porque isso daqui é uma denúncia grave. E aí, eles estavam sendo fraudulentos e a fraude é um pecado. Deixar de pagar o salário, não, o salário justo aos trabalhadores que trabalham e ardilosamente tomarem para si é um grave pecado aos olhos de Deus. Então, eles não só faziam de forma avarenta, mas eles também deixavam os beneficiários, os trabalhadores, longe dos seus benefícios, do seu trabalho, das suas riquezas. Por quê? Porque eles enricavam cada vez mais e os pobres cada vez mais ficavam pobres. Em terceiro lugar, eles
eles também usavam a prática pecaminosa de viverem na luxúria, enquanto os pobres estavam morrendo. E essas duas palavras juntas, elas significam uma vida, luxúria e prazer, significam uma vida sem autonegação, uma vida totalmente regalada apenas aos prazeres e ao conforto, uma vida desenfreada, uma devassidão. Na prática, de fato, o que isso quer dizer é que eles pecaram contra a justiça e contra a temperança, contra os trabalhadores e, principalmente, contra Deus. Então, amados, como eles adquiriram suas riquezas de maneira fraudulenta, de maneira avarenta, como eles usavam na luxúria, e, em terceiro lugar, o que é que aconteceu com as suas riquezas? Aí Tiago menciona as consequências do mau uso da riqueza. Acontecerá que as riquezas mal usadas irão desvanecer. Os versículos 2 e 3. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a prata foram gastos e ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Nada daquilo que é material, meus amados, nada daquilo que é material permanece para sempre. Todas as coisas neste mundo, inclusive nós, temos a semente da morte e do pecado. Tudo está contaminado pelo pecado e tudo a tendência é ser destruído. Como vai ser destruído? Então, é uma grande tolice pensar que as riquezas possam trazer estabilidade financeira. Por que não? Tem gente que até possui, mas por não saber usar como deve, estragam tudo. As riquezas se esvaem logo. Por quê? Porque se sente tão abastado que não tem controle, não controla as suas economias, não pensa, e aí o dinheiro se vai, e aí a riqueza se vai. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso bem, para o nosso conforto, como trabalhadores. Não é para que nós nos sintamos bem aqui, sabe? Nós temos que ter cuidado com isso. Os ricos, os abastados, têm que se preocupar com isso. Porque aqui está tão bom, sabe? Está tão bacana, que por que eu vou me preocupar com o meu futuro? Eu estou bem, estou confortável. Entendeu? Nós precisamos de pensar isso. E aí Timóteo continua falando isso no versículo 6, no capítulo 6, versículo 17. Então, o que acontecerá às suas riquezas é que as riquezas mal usadas, elas vão se desvanecer. As riquezas mal usadas, elas também destroem o caráter da pessoa. E aí Tiago diz, no versículo 3, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a vossa ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Espera aí, quer dizer que não vai precisar nem de testemunha? Vai não. As testemunhas, elas já existem. O julgamento é feito pela própria atitude do caráter desses ricos que usavam dessa prática. Esse é o julgamento presente da riqueza. A cobiça leva a pessoa a comprometer todos os outros mandamentos. A riqueza infecta a pessoa e ela começa a ser devorada por causa da avareza, por causa da luxúria, por causa dos prazeres. E aí, nós precisamos de entender que é muito melhor
Timóteo 6,6 diz que a piedade como o contentamento é uma grande fonte de lucro. Então, é melhor estarmos livres desse julgamento do que passar por ele. E aí, o Salmo 62 diz, o salmista diz no versículo 10, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o seu coração. Peraí, isso é um freio. Isso é uma maneira de dizer, opa, peraí. Se as minhas riquezas estão fazendo com que eu possa colocar no meu coração elas, então eu tenho que dar um basta nisso. Eu preciso de pensar que elas não me servem. E aí tem um exemplo de Ló, que ao se tornar rico, ele pôs a sua vida e a sua família a perder. Portanto, meus amados, esse é o julgamento, entendeu? O julgamento que acontece com as nossas riquezas mal usadas. Mas também as riquezas mal usadas, elas acarretam no inevitável julgamento de Deus, conforme já falamos. Tiago viu não apenas o presente julgamento, as riquezas sendo devoradas e o caráter sendo destruído. E eu fiquei muito, muito chateada com isso, de fato. Nunca tinha parado para examinar mais um pouco esse texto, e isso me chamou bastante atenção. Poxa, o salário daquele que deveria receber sendo retido para ser comido pela ferrugem. Amados, guarde isso no seu coração. Guardemos isso no nosso coração. O versículo 9 diz que o juiz, ele está às portas. Nós não podemos nos enganar. Nós seremos julgados. Os ricos, se cuidem. Vocês serão julgados. Jesus, ele é um reto juiz, ele não vai tratar pecado passando a mão por cima, ele não vai tratar. Ele é reto, ele vai tratar justamente como é justo o seu caráter. E todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo para dar conta, inclusive dessa prática na nossa vida. E aí as testemunhas que Deus vai chamar para esse julgamento são as próprias riquezas enferrujadas e as suas roupas comidas pela traça. Ora, que coisa triste. Essas testemunhas, elas são cabais. Elas servem como prova cabal, revelando a avareza dos corações. Elas serão essas testemunhas. Então, as riquezas mal usadas, elas acarretam também no inevitável julgamento de Deus. Mas essas riquezas também acarretará, sendo mal usada, revelam a perda de uma preciosa oportunidade. E aqui, oportunidade de usarmos bem, de fazermos benefícios, de sermos providentes em relação às pessoas, de ajudar, de olhar com compaixão para o outro, o mais carente, de dividirmos e aproveitarmos a oportunidade que temos, afinal, quando a gente morrer, a gente vai levar? Não vai. Então, isso é importante, a forma como nós usamos aquilo que Deus tem nos dado, vai nos proporcionar oportunidades preciosas para aquilo que nós possuímos. E não precisamos nem de possuir muito, amados, não precisamos de possuir muitas riquezas. É possível sermos felizes, porque não precisamos, o dinheiro não é felicidade, dinheiro traz momentos felizes, então é possível que nós sejamos até mais felizes por
termos pouco e com esse pouco abençoarmos. E os pobres, eles podiam ter sido assistidos. O reino de Deus poderia, e eu digo, pode ser expandido. O salário dos ceifeiros serem pagos. O que esses ricos guardaram, eles perderam anos depois, quando Roma começou a perseguição aos judeus. Coitados. Roubaram, tomaram, saquearam de forma fraudulenta, massacraram, mataram, não permitiram que essas pessoas que trabalharam usufruíssem dos seus bens e depois foram saqueados, foram roubados. Por isso, o dinheiro não deve ser nunca, jamais, uma arma para dominar os outros, mas um instrumento para ajudar os necessitados. Nós precisamos de pensar nisso. Muitas vezes, o que muitas pessoas guardam, elas perdem, mas o que elas dão, elas retêm como bênção. Uma pessoa pode ser rica neste mundo, mas é pobre no mundo por vir. E pode ser pobre nesse mundo, mas rica no mundo vindouro. O dinheiro fala. E ele irá testemunhar sobre mim e sobre você. Ele irá testemunhar de nós no dia do juízo. E aí eu concluo dizendo, ou melhor, fazendo essas perguntas para nós. Como nós temos lidado? E aí eu quero referir a você. Como você tem lidado com o seu dinheiro? Ele é o seu dono ou é seu servo? Ele é seu patrão ou ele lhe serve? Ele é um bom companheiro. Seu coração confia na provisão ou no provedor? Você é honesto no trato com o dinheiro? Ou você tem alguma coisa em suas mãos que não lhe pertence? Os bens que você tem foram gastos licitamente ou ilicitamente? Amados, são perguntas que nós precisamos de fazermos. Como nós nos questionamos acerca da nossa santidade, da nossa obediência, da nossa fé, é necessário também avaliarmos e examinarmos essa questão do dinheiro. Você tem usado os seus bens para ajudar os outros? Ou você tem acumulado apenas para o seu deleite e conforto? Nesse tempo de pandemia que nós, graças a Deus, eu estou dizendo, já saímos, louvado seja Deus. Nós oramos muito e nós cremos que Deus estendeu as suas mãos e nós temos perfeita comunhão com o Senhor, de saber que Ele nos guardou, que Ele nos poupou, e nós precisamos de continuar nos resguardando, mas foi também um tempo de nós sermos provados acerca da nossa prática em relação a isso. E aí, eu queria trazer duas aplicações simples para a nossa vida. Em primeiro lugar, em nenhum momento a Bíblia condena os ricos. Em nenhum lugar a Bíblia condena os ricos. E nem eles são denunciados pela sua riqueza, ou melhor, por serem ricos. Então, se a Bíblia não condena os ricos, não sejamos nós, ou melhor, não façamos nós julgamentos pela roupa, pela aparência das pessoas. Lembrando que muitas vezes nós podemos estar incorrendo num erro e trazendo juízo sobre nós. Não julgue, ou melhor,
Isso eu digo para mim. Não julgue, Consuelo, não julguemos, irmãos. A Bíblia, ela, em nenhum momento, ela condena a riqueza ou a prosperidade. E se ela não condena, não sou eu que vou condenar. Ao contrário, quando uma pessoa é rica, justa, é uma bênção. É uma bênção. Por quê? Porque vai abençoar a nação, conforme já falei, vai abençoar os irmãos, vai abençoar todos. O que nós temos que fazer? Uma aplicação prática. Nós temos é que orar pelas pessoas, Senhor. Toca no coração dessas pessoas que têm condições. Mas não vai fazer feito um irmão que chegou numa casa e viu uma determinada coisa e começou a orar bem alto para a pessoa ouvir. Senhor, eu estou pedindo isso, eu não vou dizer o quê. Isso, para o irmão ouvir. Não. Peça para Deus. Peçamos para Deus. Procuremos ter uma vida correta com Deus. E isso, com certeza, vai ser transparente para as pessoas. Porque nós somos transparentes nas nossas ações. Ou melhor, as nossas reações, elas são produto das nossas ações. Ações essas práticas. Ações essas que não pode trazer para nós condenação. Se nós conhecemos a palavra do Senhor, e se nós sabemos de tudo isso, que não só Tiago, mas que a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, esse é um assunto que não se esgota. Eu quero dizer para vocês que é até difícil para a gente, porque temos que nos ater aqui ao texto, mas é um assunto que não se esgota, porque sempre esse assunto vai estar para nós, sempre esteve para a humanidade, e principalmente para o povo de Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia. Louvamos o teu nome, Senhor, por tua graça. Bendizemos-te pela tua palavra que nos instrui, nos abençoa, nos corrige, nos admoesta. E, ó Deus, é profunda alegria poder examinar a tua palavra e ver nela ensinamentos para nos ajudar a não pecar contra ti. Que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração, como diz o Salmo, para não pecar contra ti. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Aceite o nosso louvor e a nossa gratidão. E perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus por mais uma aula, mais um domingo. Estamos já chegando quase, bem pertinho do fim da exposição da carta de Tiago. Hoje foi a antepenúltima aula, então temos mais duas, e é importante que você que está caminhando conosco até aqui possa continuar. Tenho certeza que hoje nós, mais uma vez, fomos muito abençoados e desafiados por essa palavra. Nosso maior desafio não é apenas ouvir, mas viver. E eu acredito que essa é uma área que todos nós temos um pouco de cuidado, precisamos ter cuidado, um pouco ou muito cuidado para lidar, que é a área das finanças, é a área do dinheiro, precisamos sempre aprender sobre isso. Então, louvamos a Deus porque você está aqui conosco, porque você está assistindo a nossa aula, e aí a gente passa agora para o pastor Aguinaldo, para que ele possa fazer o encerramento da nossa escola bíblica. Graças a Deus pela vida de Consuelo, pelo trabalho, pela exposição dessa manhã. Louvo a Deus pelos irmãos que estão conosco. Hoje, um bom número de irmãos, graças a Deus pela sua presença. Quero lembrar os irmãos, à noite a gente vai estar fazendo a comunicação a respeito desse tempo que a gente teve de intercessão durante toda a semana, amigos de oração. E a gente vai renovar nosso amigo de oração para a próxima semana. Tanto para poder dar a oportunidade de, por exemplo, de você orar por outras pessoas
e outras pessoas orarem por você, mas também para dar oportunidade a irmãos que não entraram, que não participaram com a gente. Graças a Deus, nessas atividades que a gente desenvolveu, essa foi uma atividade que a gente teve um bom número de irmãos. Tivemos 30 pessoas que se envolveram, que deram o seu nome e que tiveram orando uns pelos outros durante toda essa semana. A gente vai usar como critério manter os mesmos cartões, só que dividir com pessoas diferentes, mas se alguém, por exemplo, se Consuelo quiser mudar os pedidos de oração dela, ela vai enviar uma mensagem dizendo: eu quero mudar os meus pedidos de oração. E outras pessoas vão orar por ela, pelos pedidos. Mas se aqueles irmãos quiserem manter o mesmo pedido, a gente mantém o mesmo cartãozinho, você recebe, e durante toda a semana você vai estar orando, de segunda até domingo. Mas hoje à noite a gente vai revelar quem eram os irmãos que estavam, quem eram os grupos de 3 pessoas. Dois orando por um sempre, né? Então, hoje a gente revela e a partir da próxima semana, a partir de amanhã, nós vamos ter novos grupos a princípio, com as mesmas pessoas, mas se mais alguém quiser se unir a nós, vai ser bênção, podemos interceder uns pelos outros. Lembre de estar conosco hoje, a gente está caminhando já para as nossas reuniões presenciais, né? Estamos finalizando, a comissão está trabalhando muito, e cuidando de dar as informações finais sobre a data fixa para o retorno das atividades. É evidente que a gente já sabe que mais da metade da igreja não vai ter condição de participar das reuniões presenciais, por enquanto, mas nós temos irmãos queridos que querem participar e eles têm o direito disso. E eu quero lembrar que quando começar as reuniões presenciais, nós não deixaremos de ter as reuniões online. Então, também nós que não vamos poder estar nas presenciais, vamos participar das reuniões online. Vai ser a mesma reunião, só que transmitida da igreja, no entanto, ok? Muito obrigado a Consuelo, obrigado a todos os que vieram nessa manhã. A gente vai orar para encerrar. E depois da oração, a gente vai estar conversando com aqueles que quiserem bater um papo conosco. Eu só queria... Obrigado por esse tempo, Senhor Deus. Derrama a tua graça, a tua bênção sobre a vida do teu povo, sobre a vida de Consuelo, a aplicação desse material na vida da tua igreja, derrama a tua bênção. Nós oramos agradecidos por cada família, cada irmão que participou conosco desse estudo de hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu acho que a Consuelo queria só falar alguma coisa. Não, fala, é uma informação, mas aí eu vi que ainda estava sendo transmitida, aí eu só ia perguntar se vocês viram a informação de que J.I. Parker hoje foi para a Glória. Foi ontem. Foi ontem? Ah, tá. Infelizmente, né, a gente que gosta de estudar, principalmente os arquivos dele, os artigos dele, né,